Você está no canal Luana Sem Cortes. É sobre a disciplina Direito Penal 2 e o nosso tema será concurso de pessoas. O concurso de pessoas, ele é previsto no artigo 29 do Código Penal, que diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Em nosso Código Penal, existem dois tipos de crimes, são eles: o crime unissubjetivo e o crime plurissubjetivo. O crime unissubjetivo, ele é praticado por um só agente, é praticado por um só sujeito. Um exemplo disso é o artigo 155 do CP, o crime de furto, que diz que quem subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos. Já o crime plurissubjetivo exige uma pluralidade de agentes na prática do ato, ou seja, exige uma pluralidade de sujeitos. Um exemplo é o crime de associação criminosa, prevista no artigo 288 do CP. Eu já falei sobre o plurissubjetivo e também sobre o artigo 288 como exemplo. Só uma observação: antes, a redação dada pelo artigo 288 do CP era de quadrilha ou bando. Entretanto, houve uma alteração nessa redação que foi substituída pelo tema associação criminosa. Em resumo, gente, tanto o crime unissubjetivo quanto o crime plurissubjetivo estão ligados a sujeitos. Então, quando você ouvir falar em crime unissubjetivo, é aquele crime praticado por um só agente, uma só pessoa. E quando você ouvir falar em crime plurissubjetivo, é aquele crime praticado por 2, 3, 4 ou mais pessoas. Tanto o crime unissubjetivo quanto o crime plurissubjetivo estão ligados também aos sujeitos da ação. Vamos agora a alguns exemplos, de delito para ficar melhor a compreensão. Tício, vendo Maria estacionar a sua linda moto em lugar ermo e aproveitando-se da distração de Maria, foi lá. Tício foi lá e furtou o bem móvel de Maria. Nesse exemplo, houve pluralidade de agentes? Não houve a pluralidade de agentes. Tício praticou o ato do furto sozinho. Vocês viram que ele estava só, não tinha ninguém com ele, não tinha uma pessoa com ele. Então, qual tipo de crime Tício cometeu? Nesse caso, Tício cometeu crime unissubjetivo. Por quê? Porque ele realizou o furto sozinho, sem concurso de agentes. Não houve concurso de agentes. Por ser um crime unissubjetivo, também será um delito de concurso eventual. Ou seja, todo crime unissubjetivo ele é de concurso eventual. Vamos para um outro exemplo. Então, vamos lá para mais um exemplo, Mévio, percebendo um carro estacionado com um lindo notebook e um celular iPhone chama Tício, e chama também Fábio para furtarem os bens do automóvel. Para realizarem o crime, Mévio
vai lá e quebra um dos vidros do carro. Tício recolhe os bens do automóvel e Fábio fica dando cobertura durante toda a ação. Observem que nessa ação, cada um contribuiu de forma diferente na prática do ato. Então, nesse exemplo, gente, qual tipo de crime Tício e Fábio concorreram? Nesse caso, cometeram um crime plurissubjetivo de concurso necessário. Por quê? Porque primeiro houve o concurso de agente, né? Foram mais de um agente que praticaram o ato criminoso, né? Vocês viram que haviam 3 agentes, onde cada um contribuiu de forma diferenciada para a realização do furto. É importante também falarmos sobre os requisitos para o concurso de pessoas, que são 4. Então, galera, quais os requisitos para falarmos em concurso de pessoas? Existem 4 requisitos. São eles: primeiro, pluralidade de agentes e de condutas. Segundo, a relevância causal de cada conduta. Terceiro, o liame subjetivo entre os agentes. E quarto, a identidade de infração penal. Né? Faltou um desses requisitos, faltou um desses 4 requisitos, aqui não configura o concurso de pessoas. Primeiro requisito, pluralidade de agentes e condutas. Nesse exemplo, é necessário que exista mais de um agente e mais de uma conduta na realização do ato criminoso. Já o segundo exemplo, relevância causal de cada conduta, é a relevância que cada agente possui na hora de executar o crime. Ou seja, um exemplo de furto, né, do notebook, celular, iPhone, onde cada um deles tiveram uma relevância e uma conduta diferente na prática da ação. E o terceiro, que é o liame subjetivo entre os agentes, nada mais é do que a ligação, o vínculo entre os agentes, que nesse caso só existe um vínculo de vontade entre os agentes se todos eles agirem com dolo nos crimes dolosos e quando todos os agentes agirem com culpa nos crimes culposos. Esse pequenininho aí que vocês estão vendo na imagem é Fábio. Tício e Mévio são desafetos de Fábio. Aí está Tício e aqui está Mévio. Ambos querem matar Fábio, só que Tício e Mévio não se conhecem, nunca se viram e ambos não sabem da existência um do outro, né? Eles vão a uma danceteria, né, sabendo que Fábio se encontra lá nessa danceteria, né, e ficam lá na frente da danceteria esperando o Fábio. Cada um se posiciona em um ângulo diferente. Ao avistarem Fábio, Tício e Mévio atiram simultaneamente em Fábio, que em seguida vem a óbito. Entretanto, galera, apenas um dos tiros acertaram Fábio, não sabendo ao certo se o tiro partiu de Tício ou se o tiro partiu de Mévio. Né? O que se sabe é apenas que Fábio veio a óbito. Nesse caso, nós sabemos que trata-se de crime doloso com intenção de matar. Porém, não houve concurso de pessoas. Por quê? Porque nesse caso faltou um dos requisitos, que foi o liame subjetivo. Ou seja, os dois não se conheciam, os dois sequer sabiam da existência um do outro. Mas vocês me perguntam, mas nesse caso o Fábio veio a óbito, certo? Certo, ele veio a óbito. Então, Tício e Mévio irão responder pelo quê? Pelo homicídio, certo? É errado. Eles não vão responder por homicídio. Nesse exemplo, Tício e Mévio responderão apenas por tentativa de homicídio. Por quê? Porque houve a falta de elementos. Mas que falta de elementos se o cara morreu?
houve sim a falta de elementos. Houve a falta de comprovação da bala, né, que atingiu Fábio. Isso está previsto, galera, no artigo 14, inciso 1 e 2 do CP. E isso se dá também por conta do princípio do indúbio pro réu, que em caso de dúvida, o réu não poderá ser condenado ou a sua pena agravada. Como é que eles vão condenar os dois a crime de homicídio se apenas uma das balas atingiu Fábio de forma certeira, levando ele a óbito? Apenas um deles, de fato, matou a vítima, porém não se sabe ao certo qual dos dois. Se não se sabe ao certo qual dos dois, então, princípio do indúbio pro réu. Vão responder, nesse caso, por tentativa de homicídio. Mais um exemplo. Vamos dizer agora que Tício e Mévio já se conheciam e os dois queriam Fábio morto, porque não gostavam de Fábio por algum motivo. Então, nesse caso, Tício e Mévio tramaram juntos a morte de Fábio. Nesse caso, eles se conheciam, eles ficaram em local estratégico, né? E sabendo sabendo da existência um do outro, né? Se posicionaram e atiraram em Fábio com a intenção de matar mesmo Fábio. Só que dessa vez, apenas um dos tiros também atingiram Fábio, que também veio a óbito. Aí estão os dois, aí está Fábio, e eles vão lá, atiram em Fábio, que logo em seguida vem a óbito. Nesse caso, galera, está presente o liame subjetivo, sim. Por quê? Tício e Mévio combinaram tudo. E mesmo que um só deles acertaram a vítima, a conduta dos dois foi relevante na prática do ato, né? Assim, ambos responderão pelo crime de homicídio doloso, com agravante ainda. Por quê? Porque houve uma emboscada e porque ambos estavam juntos, ambos tinham intenção dolosa de matar Fábio. E isso está previsto no artigo 29 do CP e também no artigo 61, a linha C do CP. Outro requisito para concurso de pessoas é a identidade de infração, né? Aqui eu já falei que é o liame subjetivo, né? Ambos responderão pelo crime de roubo. Aqui seria um outro exemplozinho. Aqui é um crime de roubo e tem uma pluralidade de agentes. Vocês podem ver que tem 2 agentes. E nesse caso aqui é um crime plurissubjetivo, porque há mais de um agente no ato criminoso. E nesse exemplo aqui, eles responderão por roubo, porque os dois tinham a intenção de roubar mesmo. Não só de furtar, mas de roubar. Um outro exemplo diferente, aqui já vamos supor que Tício quer roubar, né? E já Mévio quer furtar. Mévio não quer roubar. Então, Mévio vai responder por furto e Tício vai responder por roubo, cada um conforme a sua intenção. Galera, já que nós falamos tanto sobre roubo e furtos, vamos diferenciá-los. O que é o roubo? O roubo, galera, ele está previsto no artigo 157 do CP e a definição dele é subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, e a sua pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Vamos definir também furto. O crime de furto ele está previsto no artigo 155, que diz que subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Galera, para finalizarmos
o nosso vídeo de hoje, nós iremos fazer explanar um pouquinho sobre partícipe e autor. Quem é autor? Autor, galera, é aquele que pratica efetivamente o delito, ou seja, é aquele que executa o verbo do tipo penal ou tem o domínio do fato típico e doloso. Já o partícipe é aquele que auxilia na prática do delito, porém faz isso sem executar o verbo do tipo penal. Ele apenas colabora de alguma forma em fato alheio, como fazendo nascer a vontade de executar o crime em outra pessoa por meio da instigação, motivação e dando ideias à efetivação do crime e à sua contribuição no ato do crime. É aquela pessoa que presta o auxílio ou empresta de alguma forma algum instrumento para a realização do crime. Um exemplo de partícipe, galera, é alguém que empresta uma arma a um amigo ou um conhecido para que este ceife a vida de algum desafeto. Então é isso. Se vocês gostaram da disponibilização do vídeo, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscreverem no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima. Espero que tenham gostado.